Capítulo 5, no versículo 1, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém ele era o quê? Leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pai, continue falando conosco. Nós queremos sair daqui curados. Nós queremos sair daqui restaurados. Nós queremos sair daqui edificados e vivificados na sua presença. Por isso, Senhor, aquele que veio a esta celebração, entregando a sua vida a este culto, confiando que, estando aqui, receberia algo da tua parte. Eu já profetizo que você já recebeu da parte do Senhor o seu grande milagre. Por isso, nós cremos que o Senhor continuará falando conosco através da sua palavra. Assim eu te peço, assim eu oro, em o nome de Jesus. Digam amém. Se assente, querido, dando um glória a Deus de crente, cheio do poder de Deus. Nós cremos na presença do Senhor. Veja bem, nós vamos pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos estar falando desta mensagem que tem uma profundidade ao nosso coração. Eu acho que você já ouviu algumas vezes a mensagem sobre Naamã. E hoje, estudando sobre ela, Deus falando comigo, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Veja bem, olha só, no versículo 10, a palavra do Senhor diz que ele diz assim: olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficará limpo. O Jordão, gente, era um rio de águas barrentas. Pessoas não tinham prazer de ir ao Rio Jordão para tomar um banho. Rio Jordão não era um rio agradável à vista e tampouco para ser apreciado para tomar um banho. Então, você vai vendo que o profeta Eliseu, ele ordena que Naamã, este homem valoroso que a Bíblia fala no primeiro versículo, esse homem de um conceito muito grande, capitão do exército, general da Síria, o profeta Eliseu diz para ele: vá naquele rio barrento e vá ali mergulhar naquele rio. E você percebe através dessa história que a passagem bíblica que nós queremos tratar hoje é sobre cura da lepra de Naamã, mas ela também vai nos falar sobre a questão do orgulho. E também vai falar da questão do agir de Deus através de coisas simples e também de coisas cotidianas. Uma história simples da história de Naamã vai trazer a mim, para você,
uma novidade de vida, uma revelação da parte do Senhor de forma simples. Essa é uma mensagem simples para corações simples que estão prontos para receber algo da parte de Deus que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso conceito e a nossa maneira de pensar neste dia. Veja bem, sobre a questão desse contexto histórico dessa história, para que você entenda um pouquinho mais, essa história estava situada num tempo onde ocorria turbulentos períodos de guerra entre Israel. E Israel viveu num período de guerra que envolveu o reinado de Acasias e a queda da nação para a Síria. Isso foi no período de 722 antes de Cristo. Essa época, ser leproso nessa época era muito problemático, porque o convívio do doente no meio da sociedade exigia muito dessas pessoas privações. Hoje nós temos a hanseníase, que é a lepra, que os médicos hoje têm remédios para curar a lepra. Porém, naquele tempo, não havia cura. Era uma doença que podia atingir toda a sociedade e que poderia trazer um dano na saúde daquele povo. Então, muitos viviam esta privação no tocante à sua saúde e ficavam até mesmo isolados. Veja bem o primeiro versículo, por favor, no capítulo 5, que eu quero que você acompanhe, para que nós possamos tratar deste assunto. Olha só, Naamã, comandante do exército, rei da Síria, ele era grande homem diante do seu senhor. Começa por aí. Diante do rei, Naamã, ele era grande diante do seu senhor. E também ele tinha muito conceito. Sabe por que ele tinha muito conceito? Porque por ele, olha só, o Senhor dera a vitória à Síria. Então Naamã, esse general de guerra, ele tinha um conceito porque ele ganhou uma guerra. E ali ele se tornou uma celebridade diante do rei. O rei tinha num conceito de Naamã de grande respeito e admiração. E aí você vê que ele também era herói de guerra. Então ele era um grande homem diante do rei. Ele também era um homem conceituado diante daquela sociedade. E ele também era homem de guerra. Porém, tem uma vírgula aí. Ele era o quê? Leproso. E aí você percebe, contrariando a ideia de abatimento, isolamento e discriminação, porque era exatamente isso o que as pessoas viviam naquela época. Naamã, ele era líder de um exército e também ele transitava livremente no palácio do rei. Era um homem conceituado, porém ele era leproso. Porém a lei determinava para o povo de Israel, ok? Que eles não poderiam estar no meio da comunidade. O leproso tinha que ficar distante, porém o general de guerra era da Síria. Então ele não tinha esse conceito, ele não tinha esse tipo de costume. Então aquele povo permitia, e eu não sei o nível da lepra de Naamã, que fazia com que esse homem andasse pelo meio da sociedade e não despertasse nenhuma discriminação no tocante, fica longe de mim porque eu não quero pegar a sua doença. Eu não quero ficar perto de você porque você está fedendo. Porque pedaços do teu corpo, porque dependendo da hanseníase daquela época, gravíssima, as pessoas perdiam a sensibilidade do corpo e perdiam até, pelo menos o que a história diz, pessoas perdiam de um dedinho que caía, a pessoa nem percebia. De tanto que estava já putrificada aquela carne. Então, eram níveis muito elevados desta lepra. Então, a gente não sabe o nível da lepra de Naamã, mas ele era leproso. E importante que a história está dizendo que ele estava enfermo, que ele estava doente. E Naamã, ele comandava
todos do seu exército, e aquele povo obedecia às ordens daquele homem. E mesmo com tanto poder e autoridade, havia algo que o constrangia, que era a lepra. A lepra tirava o sono de Naamã. A lepra tirava dele, talvez, a alegria de poder estar comendo com algumas pessoas, porque ele se sentia, no meu modo de enxergar, se sentia mal diante disso. Uma coisa que eu vou passar para vocês, que esses leprosos, eles eram considerados dentro da sociedade pessoas incapazes, pessoas indignas de estar no meio da sociedade. No povo de Israel, a palavra do Senhor diz que eles colocavam uma roupa de trapo, eles colocavam um sino no pescoço, e eles tinham que gritar no meio da rua quando eles passavam, dizendo assim, ó, leproso, 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 imundo, imundo. Eles tinham que dar sinal de que eles estavam passando pela comunidade, e aquela comunidade tinha que correr do leproso, porque eles eram considerados imundos, impuros diante da sociedade. Olha a situação dessas pessoas que tinham uma alegria de um dia estar com a sua família, tomando café com a sua família, e de repente fica doente, leproso, perde toda a alegria de estar no convívio de pessoas que amam. Veja bem a dor daquele que está doente, aquele que está ferido com uma situação como essa da lepra. Mas Naamã também, ele era um guerreiro fascinante, pois por meio dele, os sírios já haviam recebido livramento. Veja aí o versículo que diz no versículo 1 da parte C. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra. Uma das coisas que eu percebo é, você pode até estar leproso, mas a misericórdia do Senhor está sobre aquele quem o Senhor quer usar. Não importa a circunstância em que você esteja, aparentemente, que as pessoas dizem assim, você não é digno ou digna de estar andando comigo. Mas o olhar do Senhor é completamente diferente. Pelo Senhor, olha só, Naamã venceu a batalha. Ou seja, a mão poderosa do Senhor estava sobre aquele que estava imperfeito. Por isso eu quero dizer para você, queridos, na nossa imperfeição, o olhar de misericórdia do Senhor está sobre nós. Na nossa infidelidade, a misericórdia do Senhor nos atinge. Mesmo eu sendo infiel, a Bíblia diz que o Senhor permanece fiel. Mesmo nas minhas mazelas e erros, a misericórdia do Senhor está sobre nós. Porém, chega o dia de ser purificado. Chega o dia de que mesmo você vivendo as suas mazelas, as minhas vergonhas, as minhas limitações, eu vou ter que encarar a minha lepra e vou dizer, eu não vou querer mais ficar nessa circunstância. Eu tenho que sair desta condição doente espiritualmente ou fisicamente para mudar a história. Veja bem, havia insensibilidade em toda a pele de Naamã. As suas vestes facilmente se apegava à carne ferida. Havia sangue, havia ali odores, havia ali alguns corrimentos, pelo menos aquilo que eu tenho estudado sobre este assunto. A nobre roupa do capitão era manchada diariamente. Veja bem, ele ficava no sol escaldante. O homem tinha que lutar, o homem tinha que guerrear. Imagine aquele corpo ferido de lepra, e ferida que abre, ferida que fecha, ferida que abre, ferida que fecha. É uma angústia. Já teve isso, gente. Eu estou com o meu machucado no meu dedão, gente, e na hora que eu vou tirar aqui, que eu vou fazer todo o curativo, Jesus amado, parece que o mundo vai cair, gente. Parece que o pé vai cair, parece que é uma dor, porque é uma situação ruim ainda, a ferida está sensível, e aí você começa a tirar e limpa e vai, e aquela sensibilidade, imagine a dor daquele homem. Uma coisa que eu aprendo é que por fora
Ele tinha um elegante traje, mas por dentro havia desconforto e ferimento. Pastora, você está falando só da lepra doença física? Não, eu estou falando da lepra espiritual. Quem é inteligente para entender que muitas vezes nós estamos com uma roupa bem bonitinha por fora, mas por dentro nós estamos fedendo, mas por dentro nós estamos leprosos, mas por dentro nós estamos como um sepulcro caiado, que a Bíblia diz, sabe? Que por fora estamos perfeitinho, onde ninguém enxerga nada, mas por dentro nós estamos aqui precisando resolver questões, feridas dentro de nós, coisas que precisam ser curadas, lepras que nos paralisam e que talvez nos limitam, mas essa é a noite de Deus curar a mim e a você neste lugar. Tudo aquilo que estiver limitando-me nesta noite, o Espírito te trouxe aqui para dizer: eu vou fazer você chegar ao Rio Jordão, e quando você chegar lá, o milagre vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Posso ouvir um amém, queridos? A lepra poderia naquele momento, gente, paralisar aquele homem, mas a sua autoconfiança o mantinha em pé. Ele era um general, gente. Ele era um homem respeitado e conceituado. Veja bem, homem que tinha maior estima pelo rei, onde a Bíblia diz no primeiro versículo: homem grande diante do seu Senhor. O homem era o homem, e a lepra não fazia com que eu limitasse na sua ação. Perceba bem, eu estou doente, eu estou leproso, mas a minha autoconfiança me mantém de pé. Eu preciso lutar mesmo ante as minhas deficiências, ante as minhas limitações. Nada vai me paralisar. Eu fico pensando em Naamã, levantando todos os dias doente, gastando horrores de dinheiro para curar a sua doença e ninguém poder fazer nada por ele. E ele poderia estar deitado, acamado, dizendo: a vida, ó céus, o mundo acabou para mim. Mas não, você vê que ele era um homem de guerra, um homem valente, um homem guerreiro. Por isso eu quero dizer, querido, que nesta noite eu quero dizer que tudo aquilo que possa te limitar vai cair por terra nesta noite. Tudo aquilo que está querendo fazer você paralisar, seja a lepra, seja qualquer coisa que está nas suas emoções, o Espírito do Senhor vai te fazer levantar. O Espírito do Senhor vai te dar toda a coragem para você enfrentar todos os valentes de guerra que vêm contra você. O seu gigante hoje é a lepra. O seu gigante hoje é a limitação. O seu gigante hoje é o medo, mas eu quero te dizer: enfrente a sua limitação, enfrente o seu medo, e a vitória do Senhor virá sobre você. Eu posso ouvir um glória a Deus daquele que crê? Sabe, ele não media esforços para vencer as suas limitações. Você percebe, a ação era um general, gente, de homem de guerra, valente. Aí no versículo, do capítulo 5, do versículo 3, na parte B, veja aí, olha só: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Sabe quem está falando este versículo? É uma menina escrava. Ela tinha contato com os utensílios da casa. Essa escrava, essa menina, ela era de Israel. E nós não sabemos, a história não relata como ela foi parar na casa do general Naamã. Mas diz a história que ela era escrava na casa, uma menina. Significa o quê? Que estava distante dos seus pais. Não sabemos se os seus pais morreram. Não sabemos o que aconteceu com os seus pais de permitir que ela fosse para aquele lugar, para outra cidade. Ela via o sofrimento da sua patroa ao ver o seu marido angustiado com a dor. Ela sentia a dor porque ela lavava a roupa de Naamã. Veja bem, era sangue, era pele, será o que tinha dentro daquele tecido onde ela mesma iria lavar. Tudo que estava em torno de Naamã precisava ser purificado, gente.
tinha que ter a colher dele, ele tinha que ter o copo dele, ele tinha que ter a roupa de cama dele, ele tinha que ter a toalha dele. Ninguém poderia tocar em nada que era de Naamã, porque ele era um leproso. Veja bem, gente, não é triste isso? Chegar em você e dizer assim: querido, eu não quero tomar da água do seu mesmo copo porque eu vou pegar doença. Eu não quero sentar perto de você porque o seu ar vai trazer doença para mim. Que coisa triste, gente. Isso era terrível. Via a situação daquele homem nessa posição. E aquela escrava, ela sentia a dor que estava dentro do coração daquele homem. Veja uma coisa que eu aprendi através dessa mensagem. Mas em meio à sua escravidão, entre aspas, ela era livre na sua forma de ver, de crer, de pensar e de agir. Sabe por que eu aprendo com essa menina? Porque essa menina, ela foi tirada do meio do seu convívio familiar, foi para a casa de um homem que ela não conhecia. Nós não sabemos se os pais foram mortos na guerra, nós não sabemos o que fez com que aquela menina fosse para aquele lugar. E aquele lugar poderia ser o lugar que aquela menina poderia decidir o seguinte: eu tô nem aí, eu quero mais que ele morra. Porque ele não faz parte da minha família. Eu sou escrava aqui dentro desta casa. Eu não tenho valor nenhum. Essa menina poderia ter um sentimento de amargura por estar num ambiente que não era seu. Porém, você vai vendo que aquela menina tinha em seu coração um sentimento humilde de generosidade e de bondade, a ponto de olhar para o seu Senhor e dizer assim: eu quero que ele seja curado. Eu quero o melhor para o meu Senhor. E aí ela diz o seguinte: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, porque se ele estiver diante do profeta, ele vai ser curado e restaurado. Sabe o que é mais belo dessa posição da menina, essa menina escrava? É que ela lançou uma semente de esperança num coração desesperançado. Ela lançou uma palavra de vida para aquele que não tinha vida, apenas um diagnóstico de futura morte, de futura perda. Por isso eu quero dizer para você: talvez existem pessoas aqui que estão vivendo a sua escravidão a ponto de não se permitir ser usado. Mas aquela menina, ela era livre na sua mente. Ela era escrava no serviço, mas ela era livre na mente. Ela tinha uma ousadia dentro dela, ela tinha uma fé dentro dela. E tipo assim, olha só, o que é bom para mim é também bom para você. O que é bom para a minha alegria vai ser alegria para o teu coração. Eu quero que você também seja curado. Eu quero que você também seja abençoado. Por isso eu quero dizer, querido, aonde você for plantado, não importa em qualquer lugar que você esteja, até mesmo na condição de escravo, seja ali um agente de transformação na vida de alguém. Seja ali um agente de mudança na vida de alguém. Seja generoso com as pessoas. Lembra do que eu falei na semana passada? Eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Eu e você precisamos ter dentro de nós a generosidade e a bondade de sermos influenciadores na vida daqueles que precisam, gente. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão apavoradas, existem pessoas vivendo as suas angústias. Se você hoje estava vindo para cá, falando com a minha filha Nárima, e nós olhávamos para uma favela, onde eu via pessoas ali, gente, totalmente sujas, num ambiente onde não tem banheiro, onde não tem um chuveiro, onde não tem encanação, não tem nada. As pessoas estavam ali, eu olhava para Nárima, e eu falava assim: minha filha, olha a situação deste povo. Mas como é importante alguém chegar lá, olhar para aquele lugar e dizer assim: Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem algo sobrenatural para a mudança do seu coração. Entrar nesses ambientes fétidos, nesses lugares onde você jamais talvez estaria, e quando o Senhor te colocar lá, você ser um instrumento de bênção. Eu quero dizer, você não está aqui nessa terra à toa não, querido. Não veio só para comer e dormir. O Senhor te colocou aqui nessa terra para ser usado por Ele, chamado para servir, para ser exemplo aos fiéis. Por isso que é mais lindo de tudo isso é que uma menina impactou o coração de um general, gente. Como é que
de um escravo, pastor Pio, escravo, chamar a atenção do coração de um general. Significa que o comportamento desta menina tinha tudo. Ela, na verdade, tudo que ela dizia, tudo aquilo que ela declarava tinha a ver com o comportamento dela. Ele observou com certeza o comportamento e as ações daquela menina. Ele percebia a fé daquela menina. E a palavra do Senhor diz que Naamã creu no Senhor daquela menina, a ponto de que sair de sua cidade para ir na casa, na terra daquela menina, para ser transformado. Será que eu e você temos esse poder de influência na vida de alguém? De quando você abrir a sua boca e derramar sobre ele uma palavra de vida, essa pessoa vai dizer assim: eu vou atrás desse Deus que você está falando. Eu vou atrás daquilo que você está dizendo, porque é coerente. A sua palavra e a sua atitude é coerente àquilo que você diz, aquilo que você prega, aquilo que você fala. Eu vejo coerência na sua ação, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Por isso eu quero dizer para você nesta noite: se você não tem, peça ao Espírito Santo, me encha da sua presença, para que onde eu estiver, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, ou escrava em algum ambiente, eu quero ser usada para transformar pessoas. Por isso, uma coisa que eu aprendo aqui, querido, e aí Naamã acredita nisso. Ele gastou toda a sua grana, ele gastou os unguento com mirra, incenso, ele se banhou nas ervas que tinha, com as melhores raízes, porém ele não encontrou cura. Então ele disse assim: eu vou acreditar nesta menina, porque deve ter coisa boa lá em Israel. E assim ele veio, e quando ele se encontra com Eliseu, ali, querido, o encontro daquele homem foi o mais frustrante e decepcionante. Aí vamos ler, por favor. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Aí Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, olha lá, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha a situação. É aqui onde eu aprendo o que se passa dentro do nosso coração. No coração daquele homem Naamã. Não fosse a decepção de Naamã em relação a Eliseu, nós não saberíamos quem ele era realmente. Veja bem, o que tinha no coração de Naamã era um coração orgulhoso e também um coração murmurador. E aí você vai aprendendo através dessa palavra que nós ficaríamos até com a recomendação do início da narrativa bíblica, que o decretou como que, gente? Valoroso diante do seu Senhor. Mas no versículo 9 ao 12, nós estamos vendo um homem orgulhoso e também um homem murmurador. Veja bem, são 2 situações que a Bíblia diz: cheio de conceito pela sociedade, homem de guerra, porque o Senhor o permitiu vencer as suas batalhas. Ele tinha todo um respeito pela sociedade do seu povo e também do rei. Porém, você vê uma ação aqui de indignação. Olha só, se ele era valoroso, certamente tinha atributos de bondade. E é isso que me faz crer, viu, meninos? Que o que fez a escrava derramar uma semente de amor e bênção sobre ele é pela bondade do general. Porque quem se sente escravo e é desrespeitado e é abusado pelo seu senhor, jamais vai dar a ele uma palavra de bênção. Não é assim, gente?
As pessoas tendem ao seguinte, ao toma lá da cá, né? Você dá e eu vou e te mando outra. Não é assim? Toda ação tem uma reação. Se alguém fere o teu rosto, quem não é crente e que não anda pelo caminho do nosso Senhor Jesus, vai fazer o quê, gente? Vai dar ali uma bordoada na cara. E teve uma vez que o irmão falou assim, eu sou crente, pastor, eu sou muito crente, mas minha mão não é não. Eu falei, oxe, é crente até aonde? E se Jesus diz o seguinte para nós, né? Contramão, minha gente, esse caminhar com Jesus, eu vou falar para é um desafio. Se teu inimigo tiver o quê? Fome, dá-lhe o quê? De comer. Se tiver sede, dá-lhe o quê? De beber. Se ele te mandar andar 1 milha, anda com ele 2. Se ele te bater na face, dá na cara dele, gente? Não. Se ele te bater na cara, gente, no rosto, vai na cara, no rosto, dá-lhe, já vou te dar outra. Não, oferece a sua outra face. Gente, isso é ser crente. Isso é ser crente. Pode ser que Naamã tratou-a mal e ela devolveu o bem. Mas o que eu sinto aqui é que esse homem também era um homem bondoso. E você vai ver porque lá na frente. Veja as ações dele para encontrar o seu milagre. Sua lepra seria uma incógnita. Como alguém tão bondoso poderia padecer de tão grande mal? É uma incógnita. Aí eu fui estudando sobre esse assunto e anotando essa mensagem. Diariamente nós fazemos interrogações desse tipo, procurando justificativas para o mal. Por que a pessoa está sofrendo? Por que a pessoa é tão bondosa e está sofrendo a sua dor? Por que eu estou fazendo tudo certinho? Vivendo a minha vida de santificação. E a luta, parece que o negócio vai. São as perguntas e os questionamentos que nós fazemos. Como se tivesse uma razão de existir, uma sentença. Veja bem, por favor, em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Capítulo 9 de João, versículo 1 ao 3. Olha só a pergunta dos discípulos a Jesus. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste o que neles? O que? As obras de Deus. Então, queridos, eu quero dizer, é impossível para nós desvendarmos as causas do sofrimento humano. Mas uma coisa eu sei, que em tudo o nome do Senhor é glorificado. Você entende isso? Marta, pare de chorar. Se creres, você vai ver o quê? A glória de Deus. Ele não morre, ele apenas dorme. Isso aqui é um plano de Deus. Então, se creres, você vai ver este morto, querido, de 4 dias, ressuscitar. Deus permite muitos sofrimentos na nossa vida. Deus permite até que a lepra entre dentro de nós espiritualmente. Deus permite que muitas coisas venhamos sofrer, para que a manifestação da sua glória paire sobre nós. Porque quando nós chegamos no nosso limite, onde nós não podemos resolver nada, onde nós não temos condições mais de pagar um médico, porque nem o médico consegue ter a resposta para você, é onde a manifestação da glória do Senhor começa a acontecer. Então é por isso que eu quero te encorajar aqui nesta noite. Não é aceitar a doença, mas é você entender que no plano de Deus, Deus colocou esse momento de dor. Então tire do negativo o positivo e entenda, para cada momento Deus tem um propósito para que a glória dele se manifeste e o nome dele venha a ser glorificado. Pastor, eu estou cansado de sofrer. Meu filho, ao invés de murmurar, cante. Tem uma canção que diz isso. Ao invés de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva, levar-te para o céu. Enquanto você vai sofrendo, o Senhor vai lapidando você. Enquanto nós vamos passando pelas nossas maiores dores e maiores crises, e eu estava ministrando esse final de semana na igreja, dizendo que crise é o período
é o terreno fértil para o maior milagre acontecer nas nossas vidas. É lá na nossa maior dor da angústia que a criatividade vem e acontece. É na maior luta que nós estamos vivendo, igual eu ouvi um testemunho essa semana, pastora, eu estava numa crise terrível de desemprego. E aí eu dizia, como que eu vou fazer para mudar a minha história? Eu preciso aumentar o custo agora da minha finanças. Eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. E o Espírito Santo de Deus disse, vou te dar toda a criatividade agora. No meio da sua dor, no meio da sua angústia. O que eu vou fazer, Espírito Santo? Faça pão. E ela começou a fazer pão. A mulher está ganhando dinheiro, gente, e ganhando bem. Está mais ganhando dinheiro bem com pão do que a própria profissão dela. Porque eu quero dizer para você que no meio de toda dor, que no meio de toda angústia, a mão poderosa do Senhor vem te dar o maior escape. Por isso eu creio poderosamente que o Senhor está dando a você neste lugar a criatividade do alto, as palavras de semente de vida, para que possamos sair daqui transformados e edificados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sabe por quê? Porque é Deus que nos cura. É Deus que nos restaura, é Deus que nos salva. Está aqui o doutor Luiz, ele sabe que eu imagino ele todos os dias tendo que dar diagnósticos às pessoas aflitas com as suas dores, com os seus problemas. Ele já curou pessoas, já tratou de pessoas com dores de cabeça, que um analgésico vai lá e sara, como também teve que enfrentar o câncer terminal, e você olhar para aquele doente e dizer assim, meu filho, não posso fazer mais nada, tudo que eu tinha que fazer por você, eu fiz. Eu imagino a angústia de um médico, vendo a angústia, o sofrimento de alguém, e não poder fazer nada. Mas uma coisa que eu sei, que quando chega o limite da medicina, entra a possibilidade do milagre do nosso Deus. Aquilo que para o homem é impossível, para o nosso Deus tudo é possível. Eu, se fosse você, daria um glória a Deus e levantasse essa mão de crente que está aqui crendo no milagre do Senhor. O homem pode não ter todas as respostas, mas a resposta vem do alto. Tem uma canção que eu cantava no meu disco, o segundo disco que eu gravei, que era do Eliseu, que ele dizia o seguinte: a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Veja, pela fé, a forte mão vencendo o mal. Você serve a um Deus poderoso, não serve a Baal. Você serve um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais. Por isso Naamã, ele entendeu, eu estou frágil, eu estou imperfeito, mas eu vou procurar aquele que pode mudar a minha história. Eu vou ouvir a voz dessa escrava e vou entender que o milagre vai acontecer. Olha lá, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Sabe o que significa Jordão? Aquele que desce. Jordão significa o quê? Aquele. Oh, você está aí? Aquele que desce. E veja uma coisa: para aproximar-se de Deus e viver o milagre, muitas vezes é preciso trilhar pelo difícil caminho da descida e da humilhação. Agora eu te pergunto, quem quer descer, gente? Quem gosta de descer aqui, gente? Diz para mim, quem quer subir no topo? Quem quer estar no topo, gente? Quem gosta de estar lá em cima, gente? Descer não é comigo, não. Não é com você, não. Porque descer muitas vezes é caminho de uma trilha de humilhação. Mas o Senhor disse para Naamã: desce, vai para o Jordão. Agora eu vou dizer uma coisa. O que é mais lindo de tudo isso, que Eliseu não falou com Naamã. E uma coisa que eu quero dizer para você, esse homem cheio de fé, tinha também orgulho dentro dele. Naamã tinha fé, tanto teve fé, que acreditou na voz de uma escrava. E veio para a cidade,
não sozinho com uma comitiva, não sozinho com um carro cheio de ouro, cheio de vestes, você leu ali, cheio de grana, para dar para o profeta, para ser ele curado. Vê aí a tal generosidade do coração do homem, eu estou disposto a qualquer coisa para receber a cura? Estou disposto a dar tudo para ser curado? Ele não mediu esforços para receber o seu milagre, mas uma coisa eu quero te dizer: milagre não se compra. Milagre não se vende. Milagre vem do trono da glória de Deus. Milagre não se explica, milagre se vive. E o nosso Deus está dizendo a você: você pode até tentar comprar milagres, mas você não vai obter, porque milagre só conquista através da fé naquele que tudo pode, e aquele que tudo pode está aqui neste lugar, no tempo da sua simplicidade, fazendo milagres. E eu creio na ação do Senhor. Ele era acostumado, gente, a receber honras. Ele era um homem que recebia toda a atenção especial. Ele era o general de guerra. Ele era celebridade. Eu imagino no nosso tempo hoje, quem poderia ser o general dos generais do Brasil? Estaria indo diante de um homem de Deus, levando todas as riquezas dele, e não sozinho, gente, uma comitiva, e teria ali, queridos, paparazzis, e teria ali, queridos, todos os jornalistas. O general está doente, está precisando cura e vai atrás de alguém, e aí você vê um Eliseu, ele vai na casa do Eliseu, mas Eliseu não sai da casa. Aí que entra o negócio. Veja bem a ação. Olha só, Naamã tinha um orgulho dentro dele, como nós estamos dizendo, mas Naamã também ele era inflexível diante de Deus e também arrogante em suas ações. Naamã naquele tempo era considerado uma celebridade, rico, poderoso, o homem era o cara. Ele poderia até cantar aquela música, esse cara sou eu. Ele poderia, ele era o cara mesmo. O bambambam, que chegou na casa do profeta. Aí ele diz: banhar no Jordão, eu vou ter que descer. É mais ou menos isso. Quem esse profeta pensa que é? Você sabe que com quem você está falando? Não é assim? Você sabe bem com quem você está falando? Veja bem, queridos, olha só, a palavra do Senhor diz: quanta afronta cometida por Eliseu, que sequer veio me cumprimentar. O homem não saiu de casa. Ele mandou um mensageiro, fala para ele descer no Jordão. Aí você vê que Naamã acreditava que Eliseu faria algum ritual. Naamã já vinha com uma programação que ia receber algo eletrizante do seu corpo, que ia mudar, e aí ele ia sair curado. A nossa tendência, querido, é muitas vezes até por ignorância, querer achar que pode ensinar Deus como agir diante de uma doença. Muitas vezes a nossa ignorância e arrogância e orgulho é dizer o seguinte: faça desse jeito, Deus, porque se o Senhor não fizer desse jeito, estou fora, estou saindo da igreja. Pessoas colocando Deus contra a parede e dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Como posso eu, como um barro, dizer para o oleiro o que ele tem que fazer? Deus não é o meu e o seu empregado. Ele é Deus Todo-Poderoso e faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Pronto. É assim que Deus
Deus vai trabalhando conosco no nosso orgulho. Aí, de repente, você vê a manifestação de Deus, gente, se revelando com maravilhas e prodígios, eventos maravilhosos dentro da palavra do Senhor, através do terremoto, sabe? Que aconteceu lá na cadeia com Paulo e Silas na prisão. Veio um terremoto, abalou tudo. Você começa a ver as ações e manifestações de Deus poderosamente, como também naquele momento de revelação, de luzes e visões que Paulo na estrada de Damasco ele teve. Eu quero dizer para você que esses tipos de fenômenos que aconteceram lá, queridos, foi um momento raro e também um momento específico. O nosso Deus continua fazendo grandes milagres. O nosso Deus continua fazendo grandes manifestações. O nosso Deus continua fazendo grandes coisas, mas eu fico preocupada com tais fenômenos que vai acontecendo diariamente, corriqueiramente nos nossos dias, que eu vou dizer para você, gente, eu me preocupo muito. E eu vejo que muitas pessoas estão indo para lugares. Eu estive conversando num pequeno grupo nosso. Um garotinho chegou de mim e falou: pastora Renata, eu estou indo aí no PG porque a senhora precisa me responder um negócio. Eu estive em tal lugar, em tal igreja, e lá, pastora Renata, aconteceu de tudo e eu não sei se eu acredito, não. Umas coisas acontecendo lá e a gente curada, mas eu falei: e qual é o problema? Você não crê que Deus pode fazer milagres? Não, eu creio, mas daquela forma, um curando atrás do outro, mas é coisa grande, coisa fenomenal. Eu falei: eu já vi, gente. Eu já vi na minha vida ministerial grandes curas acontecendo, gente andando, gente saindo paralítica. Eu já vi. Eu já vi. E sei que existe até nos dias de hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus faz milagre? Está aqui uma. Edneuza chegou aqui lá na Álvaro Ramos, com um tumor aqui na cabeça dela. Não foi isso, Edneuza? E ali, na oração, pastor Leonel orou por ela, foi curada instantaneamente, não foi, Edneuza? E o nome do Senhor foi abençoado. Eu fui curada de câncer, eu fui curada de tantas coisas. Pastor Edivaldo, quantas curas e milagres você recebeu? Mas existem coisas que você precisa começar a tentar. Cuidado, querido, com esses rituais. Cuidado com esses ritmos que nós estamos vendo nos nossos dias, onde as pessoas estão indo somente atrás de curas físicas, mas não estão sendo curadas na alma, não estão sendo libertas. Existem aqueles que são curados sim, e eu creio no poder da cura, eu creio nisso e creio que Deus continua fazendo milagre. Creio e continuarei crendo, mas você também tem que tomar cuidado, aonde você também tem buscado certas curas, certos lugares. Cuidado, querido, com esses tipos de visões demais. As pessoas estão tendo visão, sabe, mais do que Kodak, revelando mais do que Kodak. Você tem Kodak ainda? Não tem nada. É revelação o tempo todo. É gente vendo tanta coisa. E eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus mostra. Eu creio, mas não tem outra coisa mais importante do que esta revelação, que é a palavra de Deus que está no meio de nós. Sabe por quê, queridos? O que mais eu tenho visto nos nossos dias? Um perigo tão terrível, que as pessoas agora estão valorizando o homem, mas não estão valorizando a Deus. Estão atrás de profetisas, estão atrás de profeta. Você não jejua, você não ora, você não vive uma vida de santidade. Aí quer falar com Deus. Deus precisa falar comigo. Então, como eu não estou santificado, eu vou procurar um tal lá para falar comigo. Meu filho, se ajoelha diante da presença de Deus, confessa o seu pecado, confessemos os nossos pecados, deixemos os nossos pecados e a glória do Senhor vai se manifestar sobre nós, porque Deus vai purificar de todo o pecado, querido, de toda a injustiça, falar conosco poderosamente. Você não precisa de pessoas. Sai daí. O que eu e você precisamos é da presença do Espírito Santo de Deus, que muda a nossa história. A Bíblia diz que Naamã procurou o homem de Deus. E aí, queridos, eu estou encerrando essa palavra para a gente ir para casa.
Olha, uma coisa que Naamã esperava rituais. Naamã esperava tantas coisas. Eu estou esperando um movimento aqui diferente. Mas não é dessa forma que Deus faz. A cura de Naamã foi simples. Desce o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E ele questiona, porém uma coisa que eu aprendo: nós queremos só nos banhar em Abana, nós queremos só nos banhar em Farfar, não nas águas barrentas do Jordão. Muitas pessoas querem conforto, muitas pessoas querem a comodidade, muitas pessoas querem manutenção do seu ego, muitas pessoas estão, sabe, numa vida promíscua, mundana, vivendo no seu pecado e ainda querendo barganhar com Deus a presença dele. Eu quero dizer para você e para mim que estou aqui neste altar, se eu também não me cuidar, eu também danço nisso. Ou eu entro na presença do Senhor e vivo a minha vida de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso é que a palavra do Senhor diz. E santidade não é só dizer não para o pecado. Santidade é você ter um relacionamento com Deus de um amigo. E quando você ama a Deus como seu amigo, você vai pensar 50 vezes em pecar e sair aí fazendo coisas que não convém um cristão fazer. Porque eu amo a Deus, porque eu sou de Deus, porque eu tenho a presença dele em mim, porque eu valorizo a sua presença. A glória do Espírito Santo de Deus desce sobre mim, sobre você neste lugar. Se chegou aqui leproso, se eu cheguei aqui leprosa, naquele quarto conversando com Deus, eu disse: Senhor, arranca de mim qualquer lepra que esteja me limitando a viver todos os seus propósitos. Eu quero sair daqui purificado. Quantos querem sair daqui curados e purificados na presença do Senhor? Diga amém. Sabe por quê? Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá, porém, graça aos humildes. E quando a gente começa a entender isso, nós começamos a perceber a ação divina do Senhor. Nosso Deus é um Deus longânimo. Sabe o que é isso? Deus tem um longo ânimo. Deus tem uma paciência. Deus tem uma grande misericórdia sobre nós. Deus percebeu que o orgulho de Naamã não ia permitir que ele descesse ao Jordão. E mais uma vez, Deus levanta um soldado para falar com o seu chefe. E aí diz: então chegaram-se a ele, aos seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Quantas vezes Deus está falando com você e eu? E nós nos negamos a ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes Deus está levantando alguém para falar com você e mostrar a você a sua situação, e nós não estamos querendo atentar por conta do nosso orgulho, por conta das nossas arrogâncias e presunções. Eu quero te dizer, sabe aquele subordinado? Aquele que está abaixo de você, que Deus te colocou ali, colocou ele lá pertinho de você, e que às vezes está querendo te aconselhar e você está dizendo assim: quem te perguntou alguma coisa? Eu te perguntei alguma coisa? Às vezes essas pessoas estão ali, queridos, para nos mostrar e nos ensinar que nós precisamos um pouquinho descer do nosso pedestal. E que nós precisamos também valorizar aqueles que estão em menor posição do que nós. E perceba bem, Deus usa uma escrava e agora Deus usa um soldado para mudar a história de uma celebridade. Você pode ser um agente de transformação na vida daquele que o Senhor vai te colocar. Daqui a pouco você pode ter o prefeito na sua frente. Daqui a pouco você pode ter até um presidente na sua frente.
e que Deus pode usar você. Daqui a pouco você pode ter um milionário na sua frente e que Deus pode usar você. Daqui a pouco Deus pode colocar alguém que está acima da sua posição para te mostrar que Ele vai usar você na sua posição e você vai ser um agente de milagres na vida desta pessoa. Então eu quero dizer a você, aproveite as oportunidades. Aí Naamã desceu e subiu curado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Deus, o homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. E Eliseu não aceitou o presente. Veja bem, ele foi até Eliseu, Eliseu não o recebeu. Desceu, enfrentou todo o seu orgulho, mas mergulhou, fez, foi curado. Ele volta para a casa de Eliseu. Agora Eliseu atende. Por que você acha que Eliseu não atendeu ele primeiro? Lá no primeiro encontro. O Senhor me trouxe essa revelação. E por que o Eliseu saiu da casa dele depois que Naamã foi curado? Era uma celebridade. Por que Eliseu não saiu de casa na primeira instância? Sabe por quê, gente? O motivo que fez com que Eliseu não aparecesse ante ao general foi porque ele não buscava notoriedade no milagre. Aí, eu tenho uma frase do pastor Josué Gonçalves que marcou meu coração por muito tempo. É possível que uma das causas da escassez de milagres hoje esteja na publicidade desenfreada. Sabe o que isso significa? Olha só, Deus quer privacidade, o homem quer notoriedade. Eliseu só saiu de casa para falar com a celebridade depois que Deus fez o milagre na vida de Naamã. Porque se Eliseu tivesse saído primeiro, botasse a mão, e Deus poderia fazer, porque ele era um homem de Deus, quem iria ser aplaudido, gente? Quem ia sair na foto, caras? Quem ia ter uma faixa na porta de casa, depois venha ouvir o profeta tal, porque ele faz milagre, ele cura a lepra, ele faz o cego ver, ele faz não sei o que, ele vem ouvir a pastora Renata, porque a pastora Renata orou, e aí o milagre aconteceu, aí vai ter uma fila aqui de gente, e aí, gente, eu vou ter que estar em jejum e oração diariamente, para que o milagre aconteça toda hora, porque não vai ser fácil manter a ação divina do Senhor. E eu quero dizer para você que quem faz milagre aqui é o Senhor. A glória é dele, o louvor é para ele, a ação é dele, e ninguém tira a glória do Senhor. Você pode ficar sobre os seus pés? Gente, se Deus te usar um dia e alguém falar assim: ó, meu amigo, eu estou com uma dor na perna, tirando o doutor Luiz, que está aqui como médico, e que vai chegar: meu filho, toma esse remedinho, que vai funcionar, porque a medicina na terra faz bem. Não faz não, Tânia? Hein, Tânia? Tânia está vindo lá da Bolívia, para ser curada aqui no Brasil. Estava sofrendo muito, encontrou aqui o Hospital das Clínicas, e está sendo curada. Veio mês a mês aqui, não está sendo bênção para você? Os médicos estão sendo bênção para você? É bênção de Deus. A medicina também faz milagres. Aí vem lá Luiz e cura o doente. Aí chega um dia, o Luiz vai talvez. É só um exemplo, tá, Luiz? Só um exemplo. Sou bom mesmo, hein? Eu sou um bom médico. Eu arrebento. Acabei aqui de curar um negócio. Aí vem um outro e vai e cura. Eu sou demais, cara. Eu sou demais. Ou você que não é médico, pastora Renata, vem aqui, o outro é curado.
Ô, pastor, vai lá na pastora Renata. Vai lá na pastora Renata, porque lá tem unção até no tutano. Aí vem, acontece um milagre. Aí vem no outro dia, acontece um milagre. Aí eu começo a me achar. Aí eu começo a achar que eu sou a última bolachinha do pacote. E eu vou te dizer uma coisinha. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E Deus vai permitir muitas coisas dentro de nós para que nós venhamos aprender. E tem uma coisa que eu encerro aqui dizendo, algo que depois dessa passagem, lê o que aconteceu com Geazi, o servo de Eliseu. Eliseu não quis os presentes. Meu filho, fica de boa, eu não quero não. Olha só, Naamã foi tão transformado, olha para mim. Naamã foi tão transformado que ele pediu um pouco de terra de Israel para levar para a Síria, para que quando o seu senhor fosse adorar outros deuses, ele teria ali uma terra de Israel, para ele lembrar sempre do milagre, da onde ele recebeu e do que o coração dele estava completamente cheio do amor de Deus. Eu não quero esquecer que é Deus que faz o milagre na minha vida. Ele levou a terra de Israel para a sua casa. Se o meu chefe vai querer adorar outro Deus, é um problema dele, mas eu já tenho o meu Deus. Eu fui curado, eu fui transformado por uma criança e por um homem de Deus. Geazi ouviu que Eliseu rejeitou os bens, o dinheiro e as riquezas, deixou o general ir embora, foi atrás do general e disse que ele estava indo buscar os bens que Eliseu não quis. O general entregou para ele, deu tudo, gente, para Geazi. Só que o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. E Deus contou para Eliseu o que Geazi tinha feito. Geazi, ele ficou leproso. O profeta disse o seguinte: a lepra que estava em Naamã virá sobre você e sobre toda a sua descendência. Sabe por quê? Porque nós queremos aquilo que não nos pertence. O profeta Eliseu rejeitou o dinheiro. E quantos hoje não estão rejeitando o dinheiro hoje? Lideranças não estão rejeitando, estão recebendo de tudo. Todo mundo está pagando. Estou pagando a sua posição. Deus está aqui para me ensinar e para te ensinar que quem limpa a lepra é o poder do Espírito. Que quem muda as nossas vidas é o poder do Espírito. O Senhor está nos ensinando aqui a descer do nosso pedestal de orgulho e ouvir a voz de Deus. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui na frente? Não é boa essa mensagem não, né, gente? Uma mensagem boa é aquela lá: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar riquezas, Deus vai te dar aquilo. Que adianta eu receber tudo isso e estar leproso? De que adianta eu estar tudo isso, estar doente? O Espírito Santo está aqui para nos curar. Será que nós podemos dizer assim: Senhor, quebra o meu orgulho? Quebra o meu orgulho, Senhor. Sabe, Senhor, tira esse meu eu que me domina. Tira esse meu eu que não me deixa me submeter à sua voz. Tira esse meu orgulho que não me permite ver a grandeza do seu poder. Querido Deus, eu quero orar por esses queridos que estão aqui neste lugar. E quero, Senhor Jesus Cristo, pedir a Ti que a sua presença esteja, Senhor, sobre nós. Que a sua presença esteja abundante sobre nós. Espírito Santo, eu quero pedir para aquele que veio a este lugar.